Podem mandar também pelo grupo aqui. A Mariana está falando que participou brevemente do SAJU e atualmente apenas do Educar. Oi, então, as extensões que eu participo, meu nome é Jamile, primeiramente, e as extensões que eu participo vai ser o Educar e o Saju. Daí eu participo de dois grupos do Saju hoje, que é o GATRI e o G10. É isso. Bom dia a todos, meu nome é Gabriel. No momento eu entrei no Educar recentemente e eu também, como projeto de extensão, faço parte do grupo G9 do Sérgio. Oi, gente, meu nome é Luana. Eu fiz parte do GDO por 2 semestres e agora estou participando do Educar também. Quem mais? Alguém mais quer falar? Eu posso falar. O meu nome é Natália e eu tô no primeiro semestre e a primeira extensão que eu tô participando é Educar. Meu nome é Isabelle, eu tô no terceiro semestre, faço pedagogia e eu participei brevemente de um projeto aluno pesquisador nas escolas, mas atualmente eu tô só no Educar. Meu Então, nome vocês são um grupo. E eu participei já do Saju, de uma competição de propriedade intelectual, de um grupo da URGS e do Educar. Então, vocês são um grupo interdisciplinar, né? Vocês têm vários cursos aí, não só o direito. Beleza. Graziela? Acho que a gente não está discutindo. Oi, meu nome é Graziela e eu faço parte só do Educar. Perfeito. Então, acho que a gente pode começar. Mais alguém? Vocês estão com os slides aí? Eu tô tentando aqui ver os slides, mas eu descobri que eu preciso ser um apresentador para compartilhar a tela. Sim. Ou da autorização, né? Pois Do é, mas eu apresentador. sou administradora daqui, da comunidade. Eita. Ah, mas qualquer coisa não tem problema também, se não puder colocar os slides. Eu posso falar Eu também. fui tentando aqui. Perfeito. Oi, Ana, olha só, eu tô tentando compartilhar aqui porque o meu computador tava dando um problema. Mas assim, Aham. se tu puder começar quando eu colocar os slides, aí eu te aviso. Mas vai começando que eu tô tentando colocar aqui, pode deixar. E Combinado. desculpa. Combinado. Os slides são mais para dar um apoio visual, para vocês verem um pouquinho do que foram minhas experiências extensionistas. Eu não sou do Rio Grande do Sul, né? Pelo sotaque. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Na verdade, eu faço doutorado aqui no Rio Grande do Sul. E assim, a extensão ela foi muito importante para mim ao longo da minha vida, assim. Inclusive, eu agradeço muito pelo convite, não só por, né, pelo próprio convite, mas porque ele me fez embarcar, inclusive, no porquê de eu ter escolhido a docência em algum momento da minha vida, enquanto uma das minhas profissões. A extensão, para mim, ela foi muito transformadora ao longo de todo o meu percurso da graduação, porque assim, eu acho que todo mundo tem uma experiência de vir de uma escola que todo mundo é muito parecido, assim, né? No sentido de todo mundo vem de algo em comum ali. E quando a gente entra na universidade, é como se a gente abrisse o mundo, assim. Porque a gente começa a entrar em contato com pessoas muito diferentes, de cursos muito diferentes, de lugares muito diferentes, né? E a extensão nada mais é do que unir essas pessoas e para dialogar com o extramuros da universidade. Então, para mim, a extensão é uma experiência extremamente rica e ela me fez dar sentido
a ideia de ser docente, né? A ideia de continuar nesse mundo dentro da universidade, né? E fazer extensão e fazer também outras coisas ali. E aí não dá para eu falar de extensão sem falar da minha base, vamos dizer assim, teórica, meu norte do que é extensão, que é o Paulo Freire, né? E o que é que ele traz como extensão? Que para mim nada mais é do que unir, né, o saber acadêmico, científico, que é o que a gente olha dentro da universidade, e esse saber popular que existe fora da universidade. Então, é entender que existem vários saberes aí pelo mundo e que esses saberes eles não têm uma hierarquia, né? Eles estão em diálogo. Então, a extensão nada mais é do que levar o discurso acadêmico, científico da universidade para fora da universidade e trazer os saberes populares de fora da universidade para dentro da universidade em diálogo, né? Como o Freire falou, na tentativa de um poder transformador de realidade, porque eu acho que a gente não pode pensar a universidade sem pensar em transformação. Vejam, eu tenho certeza que todos vocês que participam de extensão entendem que algo foi transformado na vida de vocês, nem que seja uma pequena coisa, a partir da extensão. Vocês começaram a olhar alguma coisa de forma diferente. Porque vocês estão saindo da casa de vocês, da universidade de vocês, para um lugar que provavelmente vocês não tinham contato antes, né? A maior parte das pessoas acontece isso. E isso tem um poder transformador muito grande, assim, do, do caráter, até mesmo de pensar a sua profissão, né? De você depois se tornar um profissional diferente, de você olhar para outras realidades. Então, para mim, a base da extensão universitária é Paulo Freire, e a base da extensão universitária é esse conceito, né, de você não hierarquizar conhecimento, né? Ninguém aqui é agricultor, por exemplo, então ninguém aqui sabe tanto quanto um agricultor sobre agricultura. Isso é um saber, isso tem um valor, né? Então eu acho que entender esses valores e ir para a extensão nessa perspectiva que você não está necessariamente ensinando, né? Mas você está trocando ali conhecimentos e saberes. E aí, gente, eu vou dizer para vocês que a minha vida extensionista é extremamente aleatória, entendeu? É uma coisa assim, um pouco aleatória, então não me julguem, tá? Mas, enfim, a, a primeira extensão que eu participei na minha vida, ok? Foi uma extensão na engenharia de produção. É isso aí, na engenharia de produção, para discutir educação ambiental em parques não, em escolas, faz muito tempo, gente, eu entrei na universidade em 2013, em escolas, em condomínios e em praças. E aí era um programa interdisciplinar, e nessa época a universidade tinha muita grana, então tinha 23 bolsas, assim, e a galera, assim, da arquitetura, da engenharia civil, da engenharia de produção, do direito, era um mundo assim de expectativas ali, de perspectivas, e a ideia do projeto era fazer educação ambiental nesses lugares, principalmente voltada para a gestão de resíduos sólidos, né? E além disso, tinha uma parte do projeto que era a ideia era desenvolver, pronto, se puder passar para o segundo slide. A ideia central era desenvolver como se fosse uma incubadora dentro da universidade, que fosse a sala de pesquisa desse grupo e que fosse 100% sustentável, certo? E aí a ideia era ter luz solar, a ideia era tudo ser sustentável. Então, precisava naquele projeto ter pessoas de várias áreas, né? Para poder construir essa incubadora, para poder fazer os projetos de educação ambiental. Ele tinha gente da biologia também. Então, um ensinamento que eu trago desse projeto, né, é a importância da interdisciplinaridade, que eu achei que também fosse importante para vocês, e fico muito feliz que vocês tenham aberto o grupo para outras áreas, que é a ideia de que muitas vezes a gente no direito se bate, né, nessa ideia de que a gente não consegue fazer tudo, né? Muita coisa a gente não consegue fazer estando no direito, vindo do direito. Então a gente precisa dialogar com outras áreas, mesmo que essas outras áreas não possam participar do projeto, mas tirar dúvidas, saber como é que engajar outros tipos de profissões, né? Outros tipos de curso. Eu aprendi muito nesse projeto essa força que tem unir áreas. E a universidade, ela tem esse poder de você ir ali na arquitetura, ir ali na educação, conversar com um colega de outras áreas e trazer esse conhecimento unido, né? A universidade pública, ela tem muito esse poder.
E, assim, essa junção de conhecimentos, ela é muito importante quando a gente vai fazer a extensão. Porque é isso. A extensão é uma coisa, assim, que às vezes eu sentia que era imprevisível o que eu ia encontrar ali. E, às vezes, eram demandas que eu não tinha como, sozinha, vindo do direito, suprir aqui. Então, a primeira lição de um primeiro projeto que eu participei, que esse projeto se chama FOCAP Resol, né, que é o fortalecimento da cadeia produtiva de resíduos sólidos, é uma coisa assim. Foi isso, o poder e a importância da interdisciplinaridade. Pode passar para o próximo. Enfim, e esse aqui é o meu xodó, o Direito em Cena. O Direito em Cena era já um projeto do direito, e ele era um projeto, na UFRN a gente tem muito isso. Existem projetos que tem coordenadores, e a extensão é meio que as pessoas seguindo o que o coordenador meio que quer nos levar. E tem os projetos que vêm dos próprios alunos, né? Então, uma ideia de horizontalidade. O Direito em Cena vem da ideia de horizontalidade, a gente tinha uma coordenação muito rígida. E o que era Direito em Cena? Era a ideia da gente discutir direitos humanos a partir da arte, a partir do teatro do oprimido. O que é teatro do oprimido? Teatro do oprimido é uma técnica desenvolvida por um teatrólogo chamado Augusto Boal, que tinha a ideia de que o público poderia virar ator. Então, eu até trouxe aqui um livro para vocês, que é os Jogos para Atores e Não Atores. Né? O que o Augusto Boal faz aqui? Ele vai descrever uma série de jogos teatrais, que a gente faz essas oficinas de jogos teatrais, fazia, né? E no final, a gente, parte do grupo, ia encenar uma peça, certo? Depois de vários exercícios de teatro, eles iam encenar uma peça. E essa peça era a encenação de algum tipo de opressão, certo? Que aquelas pessoas viviam, a comunidade delas vivia. No caso aí que vocês estão vendo, a comunidade universitária vivia. E eles iam acabar a peça na cartaz. Ou seja, eles iam acabar a peça na opressão, certo? E quem assistisse aquela peça, que também eram pessoas, já, vamos dizer, da comunidade universitária, iriam pensar formas de solucionar aquela opressão, de entrar como algum agente daquela cena para solucionar aquela opressão. É uma forma das pessoas discutirem direitos humanos, opressões, etc., através da arte, né? Porque Augusto Boal entendia que quando você coloca a arte ali para discutir coisas, as pessoas saem um pouco da seriedade, as pessoas saem um pouco da própria opressão que elas vivem no dia a dia. Então, elas transformam aquilo em outra coisa e conseguem muito melhor achar um resultado para aquilo, achar uma solução para aquilo. E Augusto Boal, inclusive, foi vereador no Rio de Janeiro, né, nessa época, e ele transformou o Teatro do Oprimido num teatro legislativo. Ele levava esse tipo de intervenção nas comunidades, e as comunidades discutiam alguns projetos de lei, algumas coisas para solucionar aquelas questões que eles tinham, através do Teatro do Oprimido. Então, a gente trazia essa perspectiva para tentar trabalhar com determinados temas, ainda muito dentro da universidade, de não conseguir expandir tanto, porque tínhamos limitações. E a gente tentava discutir ali opressões que vivíamos na própria universidade, né? Algumas questões que chegavam ali, e tentava discutir através disso. E era uma experiência incrível. E o que eu levo do Direito em Cena é a importância da arte, né? A importância do lúdico na extensão, né? Levar arte, né, para discutir direitos humanos, para discutir educação. Esse livro que eu mostrei para vocês, ele foi um presente de uma amiga minha, que a gente participou junto, nós participamos juntas do projeto, e ela faz uma dedicatória para mim, que ela fala assim: Ana, aqui, quem sabe, você vai encontrar boas maneiras de encontrar liberdade. Espero que você não esqueça que todos somos artistas e que a arte pode nos ajudar a reconhecer o melhor de nós. Aqui também está um desejo que a gente se encontre no teatro do oprimido por aí. Essa é a ideia, né, de que, querendo ou não, a arte, ela tem relação com a liberdade de expressão e a liberdade de discussão também. Então, o Direito em Cena me traz essa ideia de que a arte importa na extensão, de utilizar esses recursos ao nosso favor, né, para abrir diálogos. Pode passar? Oi, consegue enxergar? Só eu tô ajeitando os slides aqui que a gente mudou.
Ainda não, mas eu acho que tá carregando, Tá, avisa quando for. Pra mim certo? já aparece o Trilhas Potiguares. Já? Uhum. Mas então eu vou começar aqui. E aí, o Trilhos Potiguares, nossa, é um projeto que eu amo muito, mas é muito diferentão, porque esse projeto, na verdade, ele foi, tipo assim, a iniciativa era da reitoria da universidade, nunca tinha visto isso, a reitoria fazendo um projeto de extensão. Mas, enfim, era um projeto que a gente ia para o município, não era trilha, tá, galera? Também não foi tão aleatório assim para um projeto de extensão de trilhas. Mas, assim, a gente ia para o interior do estado, para algum município. E a gente passava uma semana lá, fazendo atividades com a comunidade. Então, fazendo, tipo, oficinas e, assim, era um grupo muito grande também. Tinha uma galera de língua. Uma vez eu fui com uma menina que era de línguas espanhol, a outra que era de educação física, a outra que era de dança. A gente ia todo mundo. Passava uma semana no interior, no município, né, do interior do Rio Grande do Norte. E a gente fazia oficinas com as pessoas. E assim, gente, é mergulhar totalmente em uma comunidade que não é sua. Mergulhar totalmente numa realidade que não é sua. E quando você mergulha, as pessoas começam a te demandar. As pessoas ali do município começam a te falar os problemas que elas estão vivendo. Porque você está aberto a isso, você está aberto a tentar entender esses problemas. E assim, uma coisa que o Trilhas me fez ter muito, assim, foi essa sabedoria de lidar com frustrações, de lidar com as coisas que eu não saberei resolver, né, enquanto uma graduanda. Muitas coisas, gente. Eu tinha uma oficina que todo ano que eu ia para Trilhas, que eu fui para 3 trilhas, 3 anos diferentes. Eu lidava, que era com o Conselho Tutelar. Todo ano eu tinha que ir lá fazer uma oficina com o Conselho Tutelar. E era uma coisa muito complicada, porque, assim, existiam muitas violações ali contra as crianças, e violações que às vezes vinham do próprio Conselho Tutelar. E assim, o que fazer, sabe? Porque imagina, é um conselho tutelar de um município muito pequeno, as pessoas ali, elas são eleitas, então às vezes elas não têm um manejo, né, para lidar com a questão do jovem, do adolescente, da criança. Então eram situações muito complicadas que a gente lidava, e que ali a gente não tinha como resolver, entende? Não tinha como resolver naquele espaço de tempo, nem com o conhecimento que a gente tinha. Então, acho que Trilhas me ensinou muito que extensão também é saber lidar com as frustrações e que a gente não consegue mudar tudo, né? A gente pode tentar mudar algumas coisinhas, a gente pode tentar se mudar também, se transformar, mas assim, a gente vai ter que lidar com muita frustração. Pode passar. E aí, outro projeto que eu participei, que também é um queridão, é o Mutirão Penitenciário. O engraçado é que o Mutirão, eu já participei no mestrado. Ele também era do direito. Eu não fiz o mestrado no direito, eu fiz na política pública. Mas o meu professor, por coincidência, era na época o coordenador do Mutirão. E o Mutirão, assim como Educar, não era um projeto só do direito, era um projeto interdisciplinar da universidade. Então, na época, o coordenador era da política pública. E o que acontece no Mutirão quando eu entrei? Eu já conheci o Mutirão de longa data, o Mutirão é um programa, na verdade, extensionista, também que é tocado por alunos apenas, horizontalidade total, ideia total do Paulo Freire, uma perspectiva freiriana de projeto de extensão. Ele atua em vários setores, não só né, em prisões, mas também tinha o infanto-juvenil, que atuava no socioeducativo, tinha o urbano, que atuava com a comunidade urbana, tinha o indígena, que ia para comunidades indígenas, o rural, e tinha também um outro que eu não estou recordando. Eu acho que eram só esses 5. E aí, quando eu entrei, foi meu orientador na época que estava coordenando e que me obrigou a entrar, na verdade. Foi uma situação bem, bem legal, mas assim, ele meio que falou: você vai, eu tá bom, eu vou. Por que você vai, você vai, você vai? Porque o Mutirão estava em declínio. Assim, ele não tinha perna. A gente está falando aqui de 2019, né? A gente sabe que houve uma desmobilização da universidade nessa época, e não só da universidade, mas eu senti muito uma desmobilização dos movimentos estudantis dentro da universidade. E assim, esse tipo de iniciativa extensionista que lida principalmente com direitos humanos,
eu sinto que ela tem muita relação com política, assim, com movimentos estudantis. Às vezes você vê muita galera do movimento estudantil dentro dessas iniciativas. E quando você tem uma desmobilização política da universidade, uma desmobilização, inclusive, de recursos da universidade, que possa fazer com que as pessoas se dediquem à extensão, né? Que possa ter bolsa, que possa ter articulação política, que sejam das várias formas que pode acontecer uma articulação política, não só partidária, não estou falando disso, estou falando de algo mais amplo. Mas quando isso acontece, a extensão fica muito prejudicada e desmobilizada, né? Porque a extensão, querendo ou não, faz parte da universidade, e a universidade, querendo ou não, depende da política, depende de recursos. Então, quando eu fui para o Mutirum, e mais nessa perspectiva de ajudar o Mutirum a se reestruturar e não de ser extensionista, né, em sua magnitude, vamos dizer assim, a ideia era que eu ajudasse a fazer uma nova seleção e que eu ajudasse a reestruturar, porque eu acho que vocês têm essa sensação também, talvez por isso vocês façam formação, que a extensão ela é como se fossem vários legados. Você precisa passar para quem está vindo o legado do que é a extensão. Você tem que sempre fazer formação para que as pessoas que estão entrando saibam o que está acontecendo e passem aquilo pela história, que façam novas formações, que passe a história, que façam novas formações e passe a história do que é o projeto. E o Mutirum precisava disso, precisava se passar para os novos membros, certo? O legado. Então, o trabalho que a gente fez no Mutirum quando eu entrei foi resgatar o legado do que era o Mutirum para poder repassar para quem entrasse. Então, a gente fez uma série de entrevistas com ex-membros, porque já não tinha mais quase nenhum, tinham pouquíssimas pessoas. Eu estou falando de 3 pessoas tocando o projeto, que é enorme, gente. Esse projeto é enorme. A gente está falando de um projeto que antigamente cada núcleo tinha cerca de 20 pessoas e o programa todo tinha cerca de 100 pessoas. A gente está falando de um programa de extensão muito grande. E assim, tinha essa desmobilização e a gente precisou resgatar isso. Então a gente tentou resgatar numa expectativa disso não acontecer novamente. Então a gente fez realmente gravações, sabe, do que foi cada período do Mutirum. Fizemos tipo um grupo focal, que é reunir várias pessoas para elas discutirem o que era o Mutirum para elas, qual foi cada fase do projeto, né? Então, a outra ideia que eu trago do Mutirum muito forte é que a formação importa, né? O que vocês estão fazendo hoje, o que vocês estão fazendo nesse tempo todo, importa muito no projeto de extensão, porque é você passar o legado daquilo, né? E a história dos projetos importa, porque o Educare não está nascendo hoje com esses novos membros, ele existe há muito tempo. E assim, existem também desafios que já foram ultrapassados e que vocês não precisam passar novamente, né? Então, obstáculos que vocês não precisam passar novamente, que alguém já passou e que vocês podem partir de um outro ponto mais avançado, né? Então, esses 2 pontos do que é a extensão, para mim, são muito importantes, né? Essa ideia de que a extensão é uma eterna formação, né? E não só a formação de passar o conhecimento do que foi o projeto, mas um pouco também de uma formação do que é a própria extensão, assim, um pouco de uma formação teórica também, às vezes importa, para a gente ver o que outras pessoas fizeram na extensão, né? E também essa ideia de que, querendo ou não, a universidade é política, e estamos na universidade, e extensão também é política, né? Tanto de como você é recebido pela comunidade, isso afeta, a depender do que a comunidade entende por universidade. Afeta também o próprio estar na universidade, porque a verdade é, se você precisa fazer estágio, se você precisa de dinheiro, de tudo isso para continuar na universidade, você às vezes não tem oportunidade de entrar na extensão, né? Então a gente precisa de recursos também para fazer extensão. Eu sei que muita gente aqui está voluntária, eu fui voluntária de quase todos esses projetos, só não no primeiro. Mas assim, é um privilégio também, às vezes, estar na extensão, porque você está aqui, enfim, com um tempo para fazer isso. Então, é necessário ter recursos dentro da universidade também para que a extensão seja algo que os alunos possam, enfim, estar ali em paz também, né? E muitas vezes, e ter realmente todo mundo participando daquilo. Pode passar. E aí, o último, né? O último projeto que eu trouxe, eu já participei de mais coisas aleatórias, mas eu achei que não caberia, tipo,
Assim, eu entendo também que a consultoria jurídica Empresa Júnior, que eu participei também, é uma extensão, mas eu acho que é uma extensão voltada para uma outra coisa, assim, que talvez para educar não fizesse tanto sentido eu trazer, assim. E minhas experiências lá foram mais, assim, de compreensões burocráticas, vamos dizer assim, do direito, etc. Foi outra ideia, assim. E aí eu venho para o último, que é o Office, né, que é o Observatório de Regulação Fundiária e da URGS. Também foi um convite do professor Lucas. Eu também entendo que eu tenho as minhas limitações no projeto, não é como os projetos que eu estava na graduação. É outra parada, assim. E o Office, ele também chegou a me ensinar uma coisa que eu não tinha tanta clareza na UFRN. Porque, assim, a UFRN, ela é muito boa a extensão, muito. A gente tem muitas extensões, assim, no direito UFRN, mas pesquisa empírica, né? Pesquisa de você ir a campo ali e depois chegar em casa, saber o que você está fazendo enquanto pesquisa, não é o forte, tá? Então, a gente ia para a extensão cheia de angústias, porque a gente viu um monte de coisa ali que a gente queria escrever sobre, transformar aquele saber ali em um saber acadêmico, que também tem o seu valor, essa volta, né? De você trazer para os seus pares dentro da academia, né? O que está sendo vivenciado ali. Não era bom, não, isso não funcionava bem. E o que o Office me ensinou, né, foi que extensão e pesquisa podem andar juntas, né? Que a gente pode transformar também esse conhecimento que a gente acaba trocando, né, na extensão, em um conhecimento também acadêmico, essa volta, assim. E qual é a importância disso, né? A importância disso é também trazer um pouco para a academia esses saberes populares, essas dificuldades, o que é estar dentro de uma extensão, né? E hoje a gente tem várias ferramentas metodológicas que não são aquelas ferramentas de antigamente, ou aquelas ferramentas que a gente pensa ao olhar uma pesquisa, que são ferramentas como a pesquisação, que é você entender como escrever sobre uma pesquisa a partir de você ser um ator daquela pesquisa, né? De você ser um extensionista, de você estar ali em campo e narrar o que é aquele campo, né? Isso são instrumentos que você pode trazer à extensão e falar na primeira pessoa, né? Como é que foi sua experiência ali, e contar aquilo dentro da academia. Isso também tem sua relevância, né? Então, essa possibilidade de unir vários categorias do tripé da universidade, né? Porque a universidade ela tem 3 eixos, que é a pesquisa, o ensino e a extensão, né? E tentar unir esses eixos também é um processo interessante. E foi meio que isso, assim, o Office para mim. Pode passar. Então, eu trago para vocês, né, o que para mim, né, para tentar fornecer esse insight inicial, né, do que é a extensão universitária, que eu entendi que era um pouco para discutir isso. Para mim, a extensão universitária é, primeiro, você respeitar Paulo Freire é a primeira coisa, porque, assim, a gente pode falar qualquer coisa, mas, tipo, o Paulo Freire, ele foi quem calcou a extensão aqui no Brasil, né? Ele foi quem escreveu, né, e embasou o que é a extensão como a gente conhece hoje, né? Então, é importante, eu creio, compreendê-lo para falar de extensão. Tem que, pelo menos, respeitá-lo, né? Eu acho que essa é a primeira questão, pelo menos da minha vivência extensionista. Principalmente se você quer falar de direitos humanos, de educação, né? Respeitar Paulo Freire. A outra questão é que a formação importa, né? O que vocês estão fazendo hoje importa. A terceira coisa é lidar com as frustrações, porque elas virão. A gente não tem como mudar o mundo, né, como a gente gostaria, mas a gente pode mudar pequenas coisas que, na verdade, no final das contas, juntas, podem mudar coisas maiores, né? A interdisciplinaridade importa muito, porque também não conseguimos fazer as coisas sozinhos, então a gente precisa de colegas, né, que estejam ali também prontos para nos auxiliar. Acho que o lúdico importa, né, porque a gente fala de violação de direitos humanos, por exemplo, questões assim, a arte ela é um instrumento interessante para isso, assim, para você conseguir, enfim, conversar sobre essas coisas. Que a universidade é política, a gente depende disso para fazer extensão também, e que eu acho que a gente precisa ter acessibilidade dos movimentos também da universidade.
né? E discutir também sobre isso. E que pesquisa e extensão podem andar juntas, né? Não necessariamente a extensão é uma coisa, a pesquisa é outra, mas que elas podem, né, andar juntas e que elas formam um conhecimento interessante aqui para a universidade também. Que também é importante a gente disputar esses espaços, né? E eu acho que é isso inicialmente, eu acho que pode deixar os slides assim, o que é que eu pensei na gente fazer? A partir dessas expectativas que eu trouxe, né, para a gente não sair do nada, a gente discutir o que é extensão para vocês, né? Eu acho que a formação, ela não pode ser uma coisa que eu estou aqui falando e jogo isso para vocês, né? A gente está falando de educação também. O de educar fala de educação. Então a gente não pode também ter essa expectativa, né, de só uma pessoa falar. Eu acho que é uma troca. Então eu queria que vocês, assim, se possível, acho que o remoto também ele deixa algumas coisas um pouco mais complicadas, mas assim, trocar um pouco do que vocês acham, assim, do que vocês aprenderam nas extensões de vocês, o que significa essa extensão universitária, quais são os poderes que vocês veem dessa extensão universitária. E ao longo desse processo eu também posso falar mais coisas, assim. O que eu, na minha experiência, o que eu mais achei encantador da extensão foi não foi nem o poder de transformar a comunidade. Porque eu acho que isso, a gente tem algumas limitações ainda, né? E não é que isso não aconteça, acontece. Mas eu acho que a coisa mais fantástica que eu vi da extensão foi mudar os próprios extensionistas. Isso para mim foi uma coisa assim que eu via isso acontecer de uma forma muito profunda, assim. Eu vi pessoas que vinham de uma trajetória de vida assim, e elas de repente elas mudaram totalmente sonhos, desejos, etc, a partir do que elas experienciaram na extensão, né? Então eu vi crescer defensores, né, dos direitos humanos e virarem advogados, defensores dos direitos humanos. Eu vi colegas virarem, hoje em dia, representantes, né, do parlamento, etc., deputados, mas deputados que vêm nessa perspectiva, né, de direitos humanos, né, que eles aprenderam onde? Onde é que eles vivenciaram isso no início lá da trajetória deles? Na extensão, né? Então, a extensão tem um poder transformador muito grande. E, enfim, eu queria abrir para vocês falarem também. Assim, gente, é uma coisa bem simples, né? Jerônimo levantou a mão e a Larissa levantou depois. Ah, show. Eu não consigo ver aqui, eu acho as mãos levantadas. Beleza. Bom dia, grupo. Bom dia, Ana. Obrigado pela formação. Muito, muito interessante os pontos que tu trazes. Acho que é importante para nós pensar não só também nas tuas experiências com as outras extensões, que eu acho que agregaram bastante. Já pensei em um monte de coisa que a gente poderia fazer com o Educar, mas também acho que essa ideia de discutir a extensão da universidade perpassa também uma ideia de pertencimento, assim. Eu acho que é por meio da extensão que muitas vezes os alunos, como tu disse, vão ter uma mudança de pensamento, assim, e fixar na sua área também, mas eu acho que isso te faz mais parte da universidade, assim, né? Se fosse só assistir a aula, talvez a formação não seria tão completa. A gente discute bastante aqui no grupo, eu acho que é legal também dizer da minha ideia de extensão, é de que, eu já falei isso 1000 vezes, acho que a Larissa vai até dar risada, mas é que se a lei de cotas é a forma com que os alunos ingressam na universidade pública, talvez a extensão seja a forma com que a universidade pública vai até esses lugares mais periféricos e mais vulneráveis da sociedade. Eu acho que o Educar faz muito bem isso, mas existem outros grupos também. Mas a ideia é essa, né, de que a gente o ambiente acadêmico hoje em dia, mesmo com a lei de cotas, ainda é um lugar de uma elite, de uma bolha, muitas vezes, em que a gente fica num mundo de teoria e uma abstração, assim, e a gente não consegue acessar essas realidades. Então, acho que uma coisa muito importante das extensões é a gente realmente poder olhar esses outros lugares, assim, né? Lugares em que as pessoas muitas vezes não detêm os conhecimentos típicos e acadêmicos,
mas que uma troca com eles, assim, pode trazer muitas coisas benéficas, assim, principalmente para academia, assim, sabe? Enfim, não vou me estender muito também. De novo, agradecer pela ótima formação. E é isso. Oiê. Primeiramente, obrigada por ter aceitado o nosso convite, Ana. Eu tava falando aqui com o pessoal, que legal os grupos que participou, que legal, como tu é legal. Tava muito feliz de ter vindo pra cá falar um pouco com a gente, porque é de uma visão acadêmica também, né? Não é um professor, não é o outro lado da moeda, é a gente, né? Então, tudo que tu fala, todos os teus sentimentos, muitos eu sinto com educar, a sensação de angústia quando não dá para ajudar, quando não, tu fica meio que de mão atada. E para mim a extensão é tipo, é uma prática. Porque muito a gente lê, a gente debate, a gente fala, mas quando tu tá ali, na realidade mesmo, é muito diferente. Vem problemas que tu não imaginaria que viriam. E às vezes debatendo a gente pensa em 1000 soluções, e aí quando vai ver a prática, não é assim. É, tipo, muito limitado. Mas é interessante que a gente consiga ver esses problemas e daí, a partir deles, tentar ajudar de alguma forma, né? Eu acho que a extensão é isso. É ir para campo, é expor as dificuldades assim que possam vir. E em questão do nosso grupo aqui, né? Porque a gente fala muito sobre a realidade e como é diversa da maior parte do grupo, né? Porque acho que a maioria daqui é de escola particular. Então, também pode ser uma oportunidade de ver realidades diversas de uma forma, assim, mais tranquila, né? Porque na extensão, talvez tu é assessorado por tu ter uma coordenadora, tu tem outras pessoas para debater. E aí, então, eu acho que a extensão é tipo... É o sair do papel, é tipo... É muito bom. Não sei descrever exatamente, assim, o que é a extensão, mas eu acho que é além do que eu poderia descrever. Tipo, tu sente muita coisa, tu sente muitos sentimentos e tu começa a ver as coisas com um outro olhar também, com um olhar de mais carinho com os outros, e cria muito um sentimento de empatia quando tu fica tipo, meu Deus, caramba, realmente tem realidades muito diferentes da nossa, e se a gente conseguir pelo menos entender 1% delas, né? Porque não é nem ajudar, talvez o entender, né? Eu acho que ajuda bastante. Eu acho que eu vou mudar também, vou com a Larissa, eu acho que isso é o mais importante, mas... eu acho que é meio louco isso, né? Mas quando tu conversa, assim, a gente tem a experiência de conversar com os alunos, assim, e a gente vê ali aquela angústia, assim, e não poder fazer nada é muito triste, né? Eu sempre, até trazendo para Ana, mas trazendo para o grupo também, né? Uma coisa que aconteceu numa das nossas formações, a gente tinha dado toda... a gente questiona bastante, assim, no nosso grupo, por que que, né, o pessoal de colégio público não faz questão de Enem, questão de vestibular, né? E aí, no final de uma das nossas dinâmicas, nossas rodas, um aluno veio me perguntar. Ele falou assim, cara, por que que a gente não faz simulado? Por que que a gente não faz prova com questão de vestibular? E é uma pergunta, assim, que ninguém sabe responder direito, né? Um professor também não vai saber responder, né? Então dá realmente aquela tristeza, assim, de que sabe que é algo maior, assim, também, né? E a gente tá ali meio que... mas quase a gente tá remendando ali, né? Estamos tentando tratar um ensino público que é completamente precário, né? E precisa mudar completamente, assim. Essa semana veio uma professora de uma das escolas que a gente foi me pedir ajuda porque ela queria saber se a gente poderia ir na escola fazer tipo um intensivão para os alunos dela, que eles estão muito perdidos, um intensivão tipo de matéria, de conteúdo. E a gente não é capacitado para falar sobre geografia e história, né? A gente fala mais sobre as formas de ingresso, mas é tipo muito, assim, ó, frustrações virão. Sim,
Porque, assim, eu gostaria muito de chegar lá e explicar toda a matemática, mesmo sabendo que não é possível. Mas eu queria poder ajudar. E é horrível esse sentimento de limitação. Não sei lidar com as frustrações ainda que a extensão me oferece. Ai, gente, muitas coisas, né? Eu levantei a mão aqui, não sei. Aí quem quiser ir falando, galera, vai levantando a mão aí, tá bom? Assim, ai, Ana, muito obrigada pelos comentários. Achei incrível, assim, principalmente. Vou puxar a brasa um pouco no meu assado também, né? Eu sou bolsista de pesquisa do grupo. E a parte que tu falou, principalmente, sobre a questão de que pesquisa e extensão devem andar juntos, assim, eu acho que tu é a primeira pessoa na URGS que fala isso abertamente. Que eu tenho contato, tá? Eu vejo, no geral, que, tipo, não é uma coisa tão comentada, sabe? Eu acho super necessário. É um negócio, assim, que não tem nem comparação, sabe? Porque quando tu... A extensão sozinha, ela já é fundamental. Só que quando tu traz isso pro plano teórico e tu vai coletar lá no plano teórico e tu faz essa mistura de ideias, isso faz toda a diferença pro pesquisador que tu te torna. Eu vejo isso. Eu acho que bons pesquisadores são pesquisadores que estão no campo, sabe? Estão com as pessoas, estão vendo as pessoas, conversando com as pessoas. E eu vejo isso ainda como um desafio, sabe? Eu acho que a gente deveria ter mais. Eu ouso dizer que o Educar tá quase, né? Tem tudo para ser um grupo assim, que é um grupo que hoje tem uma bolsa de pesquisa, hoje, temporariamente, né? Minha bolsa tem prazo para terminar, mas assim, temporariamente sou eu. Mas no futuro serão outros, e assim, o Educar tem tudo para ser um grupo dessa forma, que pesquisa sobre educação e que também lida com os problemas educacionais na prática via extensão. Então, sem palavras sobre isso, assim, que tu comentou, eu concordo super. Sobre o que o pessoal comentou, sobre o que a Larissa e o Jerônimo comentaram também, é muito difícil lidar com essa realidade de tu não poder fazer as coisas e também tu lida com problemas muito práticos, né? Isso, assim, tu chega com uma ideia e é muito difícil a gente desconstruir as nossas ideias, às vezes, porque a gente chega com uma ideia pronta, tipo, vai ser assim, 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 tipo, programar tudo direitinho de como vai ser, até os slides, todos os posicionamentos de tudo, e tipo, cara, tu chega lá na hora, muda, sabe? Totalmente. E tu tem que ter essa sagacidade, assim, de se adaptar. Não só essa sagacidade, mas, assim, tu tem que ter essa empatia, esse reconhecimento com o outro da necessidade de ver que, cara, talvez os últimos 5 slides ali não passa e conversa outra coisa com o pessoal, sabe? É isso, assim. Então, muito, muito obrigada. Eu adorei, principalmente a parte que me toca ali falando de pesquisa. Mais alguém, gente? Eu vou fazer algumas considerações enquanto as pessoas, né, vão discutindo aí. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô meio doente, pessoal, perdão, inclusive. E aí a minha cabeça não tá funcionando de forma muito boa, não, mas vamos lá. Uma coisa do motivo penitenciário que eu queria complementar é assim, é, ele é totalmente voltado para Paulo Freire, tá? Educação Popular em Direitos Humanos. E Educação Popular em Direitos Humanos é a ideia, não sei se vocês já ouviram falar nesse projeto Paulo Freire, talvez não. Se chama De Pé no Chão se aprende a ler. É uma coisa assim. Foi um projeto implementado, eu acho que lá na RN mesmo, foi um dos lugares, que era a ideia de levar a educação popular para onde as pessoas vivem. No lugar de levar por exemplo, vários pescadores, certo? Para as escolas, levar o professor para a colônia de pescadores. Então, é a ideia de que, a partir do lugar onde a pessoa vive, né, da liberdade que ela tem ali em desempenhar o seu trabalho, o lugar onde ela, enfim, entende as coisas, né, e usando como referências o que aquela pessoa entende, você faz educação a partir disso, né? E o mutirão penitenciário era o quê? Era você ir nas penitenciárias, certo? Tentar discutir a educação popular e direitos humanos. E aí, a gente entrava, assim, Ana, tu te mutou. vocês escutaram até onde? O educação penitenciária, alguma coisa, tipo. Começa Tá, desde a partezinha ali que tu tava falando. tá, vamos ver se eu retomo, assim.
Não, o que eu tô falando é que, tipo, eles tinham essa perspectiva freiriana, só que, assim, a penitenciária não é um lugar das pessoas, onde as pessoas moram, né? Onde elas são livres, onde elas, né, estão ali, é, enfim, vivenciando a realidade delas. É um lugar de privação de direitos. Então, é o oposto da educação popular. E era onde a gente tinha que estar para fazer formação em direitos humanos. Como é que você faz uma formação em direitos humanos em um ambiente prisional? Em um ambiente de violação de direitos humanos, em um ambiente que não é nada do que o Paulo Freire coloca ali como lugar que deveria ter uma troca, né, de saberes, de educação. Então, assim, eu trago isso para dizer que isso aí é lidar com frustração, assim, no nível máximo, porque você está pegando o seu referencial teórico e ali, tipo, assim, que, né, o referencial de extensão que se tem, e jogando, assim, no lixo para poder tentar discutir alguma coisa ali. E era, na minha cabeça, o núcleo do programa Mutirum mais complicado. Era ele e o infanto que ia para o socioeducativo. Porque o tempo todo era isso, gente, violação de direitos. Essa coisa, por exemplo, de tentar levar arte, não era uma coisa que era acolhida, né? Porque, assim, diferente de outros lugares ali, não dava espaço para nada crescer, assim, sabe? A penitenciária é uma coisa muito doida, assim. Não tem como, né? A gente pode fazer o máximo que a gente, né? Também não é deixar esse assunto de lado, né? Essa pauta de lado, mas é fazer o máximo possível para aquilo dar certo, mas muitas limitações, assim. E sobre pesquisa e extensão, né? Eu acho que isso é muito mais complicado na nossa área, no direito. Acho que se a gente fala com alguém de outros cursos, isso talvez não seja tão complicado. Por quê? Porque a nossa própria ideia de ciência do direito é uma ideia de quê? Vamos ver lei, vamos interpretar a lei, vamos dizer o que a lei significa e tá. Pronto, isso é pesquisa. Mas, bem, quando a gente vai para a realidade, a gente vê que a realidade não é o que a lei diz. E aí? Como é que a gente vai deixar isso de lado? Não vamos tratar disso? Já que o direito não olha para isso, já que não existe para o direito, aquilo não existe para o mundo, né? Então, eu acho que, puxando um pouco para minha sardinha da pesquisa empírica, eu acho que o que falta um pouco, né, nas universidades para desenvolver essa união entre pesquisa e extensão é entender que a pesquisa empírica ela é válida na nossa área, né? Que a gente pode olhar para a realidade e ver, nossa, o direito aqui se comporta dessa forma. O direito aqui é negado, o direito aqui não existe como ele existe na lei, né? Enfim, e tentar entender isso em conjunto. E era uma coisa que eu tinha dificuldade de fazer, porque eu ia para a realidade e via uma coisa, queria levar isso para dentro da pesquisa, mas nenhum professor conseguia me entender, né, do que eu estava falando. Tipo assim, isso não é direito. Mas isso é direito. Só não é direito nessa perspectiva de que só a lei é direito. Não, a gente tem uma realidade toda ali que vai dizer como é que o direito se comporta. Então, eu acho que quando a gente olha para outras áreas, a gente não vê essa dificuldade tão grande quanto a gente tem, né? E acho que é um exercício. E uma outra coisa que vocês falaram sobre as frustrações, né? Como é que lidar com as frustrações? Eu acho que essa coisa de lidar com um grupo, como vocês disseram, né? Não existe ninguém mais frustrado do que o seu amigo de projeto, né? Não tem ninguém mais frustrado do que vai te entender melhor do que ele, porque ele está ali com você vivenciando as mesmas experiências de extensão. Então, assim, é isso, né? Depois trazer para meio que uma terapia em grupo, né? De como é que vocês podem lidar com isso em conjunto, porque vocês estão juntos no projeto. E eu acho que é meio que isso. Então, me contem mais, assim, de experiências do próprio Educar. Eu acho que isso para a formação de novos membros também é interessante, né? Coisas que aconteceram no projeto, né? Que a gente pode levar como experiência, né? Para essa futura geração. Porque eu entendi hoje que é uma formação para, pelo que eu vi ali, antigos membros e novos membros, né? Então, tem gente entrando agora. Então, eu acho que essa troca nesse espaço também é interessante. Larissa, Tu quer falar, Jerônimo? é a Larissa agora, não? Ela tinha a mão levantada? Não, ela não tinha. Eu acho que não, acho que era Não? tu. Não,
É tu mesmo. Tá. Não, eu ia comentar só que a Ana trouxe essa questão da prisional, assim. E por acaso eu tava escutando um podcast essa semana da Rádio Novelo, da Branca Viana, que é sobre justiça restaurativa, assim, e eu acho que tem bastante a ver, assim, com educar, assim, no sentido da questão das rodas, assim, né? E o que me faz entender também de que realmente tem algumas coisas que a gente, quando a gente vai levar para certos lugares são tão vulneráveis que aquela não vai ser uma preocupação principal, sabe? A gente, quando vai visitar essas escolas que foram tão afetadas pela enchente e com pessoas que têm um desgaste que não é só não, a preocupação nunca vai ser o vestibular, quando tu tem que, sei lá, todo dia acordar e tua casa tá toda destruída, tua casa tá toda embarrada, ou ainda tu não tem dinheiro nem pra pegar um ônibus direito. Então eu acho que parte do projeto sempre vai ser essa adaptação do que a gente acha, e acho que a Jamile trouxe bem isso também, de que muitas vezes a gente não vai fazer uma questão expositiva. A gente, na nossa primeira formação, os novos não estavam ainda, mas uma coisa que eu achei bem legal que foi dita é que a questão é que hoje em dia na internet tem todas essas formas de acesso. É possível achar e até se fosse só uma questão de a gente chegar lá e explicar as coisas, a gente poderia só mandar o manual por e-mail para a escola ou por WhatsApp para o grupo dos alunos e é isso. Mas eu acho que o nosso papel quando a gente vai nas escolas é também escutar e entender qual que é a necessidade daqueles alunos. E muitas vezes a necessidade deles é reclamar dos problemas que eles têm em casa, na escola, dividir um pouco das angústias, porque a gente vive numa sociedade em que as pessoas pouco se escutam e muito menos dentro dos colégios, né? Eu conheci uma assistente social de um colégio na Rubem Berta que ela atendia, eu acho que era só ela e ela atendia 1.200 alunos. Então, assim, é inviável tu pensar que vai ter algum tipo de suporte pro aluno de escola pública. E muitas vezes ele só quer dividir as angústias. Então, acho que parte do projeto também vai ser isso, assim. Eu achei legal o que tu disse do sistema prisional, dessa frustração, assim. Mas eu acho também que no Brasil é muito fácil se frustrar. É difícil tu não se frustrar quando tu visita esses ambientes, assim. Oi, gente, então. Tava comendo aqui. Mas, enfim, uma coisa que eu não vivenciei no Educar, mas é uma experiência parecida com o que o Educar faz, né? Eu e a Larissa, a gente brinca, que a gente fala, né? A gente sempre fala que a gente, antes de entrar no Educar, a gente já fazia o Educar nas nossas escolas. Porque a gente teve vários momentos com colegas ou turmas nas nossas escolas de conversar sobre Enem, vestibular, sobre essas informações que muitas vezes não chegam, né? E eu tive mais de uma vez essa experiência, né? E é muito positivo. Assim, tem os desafios, as dificuldades, mas o retorno, eu acho que a gente fica tão, eu pelo menos eu fico tão empenhada, eu ficava tão empenhada, e hoje no Educar, né, em tentar não só transparecer, não só repassar as informações, mas criar uma conexão com os alunos de forma que eles se sintam à vontade para poder me trazer as angústias deles. Porque eu acho que é isso. Ninguém fala de uma angústia, ninguém fala de uma dificuldade se não se sentir conectado com a pessoa, sabe? Minimamente. Eu acho que é só a gente lembrar quando a gente estava na época da escola, se a gente ia, né? Chega alguém lá de uma universidade, da URGS, e assim, eu sempre falo, a pouca experiência que os estudantes de escola pública têm com a URGS é que a URGS não é para eles, no sentido de que, tipo assim, eu não posso estar na URGS porque a URGS eu tenho que trabalhar e a URGS tem aula o dia inteiro. Essa é a primeira informação que chega para os alunos da escola pública. Não, a URGS não dá para mim porque eu tenho que trabalhar o dia inteiro. E eu já ouvi muitos colegas da época da escola falarem isso, enfim, é algo comum.
Claro, existem cursos que sim, mas não são todos. E isso já é uma informação que a gente já vai desconstruindo. Mas, assim, o retorno, eu acho que é o que é mais espetacular, assim. Eu tive uma experiência, e tô tendo agora, de que eu produzi uns materiais para ajudar o pessoal e tal, em algumas das palestras que eu dei com eles. E muitos, assim, vieram pedir ajuda de como usar, de agradecer mesmo, o empenho. E eu acho que as pessoas percebem, assim, eu acho que, acima de tudo, se tu tá num grupo de extensão, eu acho que tu tem que estar muito bem conectado. Porque eu acho que as pessoas, eu acho, não tenho certeza, que as pessoas percebem o teu engajamento e a tua dedicação naquilo. Eu acho que até tem como a gente transparecer isso para as outras pessoas. E se tu não tá realmente vinculado e realmente conectado com uma extensão, procura outra, ou, sabe, sai da que tu tá, porque não tem como, sabe? Se tu não estiver realmente conectado e ver propósito naquilo que tu faz, eu acho que não só dentro de um grupo, mas pra tua vida, assim, sabe? É difícil tu conseguir se conectar com as pessoas. Então, é um grande desafio total, assim. E eu acho que eu ia falar uma coisa antes sobre a questão de que eu tinha até esquecido de comentar isso, de que a extensão hoje, eu não vejo a minha faculdade mais sem estar inserida em algum grupo de extensão, seja ele qual for. A graduação ela fica muito mais rica quando tu tá no grupo de extensão, porque primeiramente tu conhece pessoas, tu se vincula a colegas de outros semestres, e isso é muito rico, né? Porque além de conhecer pessoas, que é muito bom conhecer pessoas, tu começa a ter outras perspectivas de pessoas que estão mais à frente do curso e como elas se conectam com a extensão de forma às vezes parecida ou onde é parecido e onde é diferente. Eu gosto muito de perceber isso e perguntar por que entrou, por que enfim. E eu acho que é tipo um ciclo, né, que não acaba mais, porque daí depois que tu entra, tu não sai mais, entendeu? Porque daí tu conhece alguém que participa de outro grupo que tu também te interessou e aí tu só vai, sabe? Então, é muito positivo, assim. Eu, sinceramente, eu não sei como alguém pode não gostar de extensão, qualquer que seja, porque é incrível. Eu acho que é uma prática muito engrandecedora, assim. Mas, enfim, falei muito. Sobre esses pontos, né? Eu acho que isso de ouvir é essencial. E ela cai nessa ideia que vocês falaram, que quando vocês vão para a prática, é muito diferente do que vocês planejaram. Então, é importante ouvir qual é a demanda deles. Porque a gente sai pensando uma coisa, mas lá a gente vai encontrar outras demandas. Então, isso me lembra muito, porque o Mutirão tem um urbano também. O que era o Mutirão urbano? Era em prol de uma comunidade, uma vila, etc., urbana, que pudesse lá discutir questões sobre direito à cidade. Só que esse grupo do Mutirão, da época que eu participava, eles foram para lá e eles perceberam que a maior demanda da população não era discutir direito à cidade. O direito à cidade para elas estava sendo violado a partir do momento que elas não tinham uma escada para sair da comunidade. A comunidade era vertical, o único acesso para ir para o resto da cidade era tipo uma escada que estava toda quebrada, que não tinha como eles passarem de forma, entendeu? Assim, não tinha, de forma segura. E aí, o que é que o Mutirão fez, esse grupo? Ah, não tem? Vamos fazer cota entre as pessoas para comprar material, vamos juntar a comunidade e vamos construir a escada. Isso é direito? É. Só que entendeu que é de outra forma, é você escutar qual é a demanda deles e que às vezes a demanda deles não é necessariamente discutir no primeiro momento o que você foi lá para discutir, mas criar esse vínculo com eles, de que eles viram que houve algum tipo de escuta ali, de houve algum tipo de melhoria para aquelas pessoas, eles vão se abrir para discutir outras coisas, para discutir o que a gente se propôs a discutir lá, por exemplo. Então, às vezes, as pessoas ficam achando que extensão não é arrecadar coisas, mantimentos e tal. Mas, às vezes, o que as pessoas precisam no primeiro momento é isso, entendeu? Então, isso cria um vínculo com as pessoas. E não só isso, mas a gente, elas entenderem que a gente está escutando as demandas delas. Então, eu acho que isso também essencial. A gente não pode achar que a gente está lá só para um propósito e vamos ficar focado nesse propósito e pronto. Não, não funciona assim. Se você quer realmente criar um vínculo com aquelas pessoas, tem que ouvi-las. E aí, eu vou te contar, do projeto, do programa todo do Mutirum, e quando eu estive lá, um ano que eu estive lá em 2019,
O único projeto que, embora a universidade tenha perdido recursos, embora os movimentos estudantis tenham se desarticulado e se impactado em algum tipo de projeto, era o único que funcionava ainda. Quando eu falo funcionava, estava com suas atividades ativas, porque eles não saíram da comunidade, porque a comunidade ainda queria eles lá. E porque não importava se tinha 3, 4 pessoas, a comunidade abraçava aquelas pessoas que estavam ali. Então, foi o único núcleo, naquele momento que eu estava, porque a gente está falando de um programa de 12 anos de idade. Várias gerações passaram e foram modificando aquilo, então não tem parâmetro. Mas no momento que eu estava, o único que estava de pé mesmo com suas atividades era o urbano. Que eles realmente conseguiram, a partir dessa pequena iniciativa, só reformar uma escada, eles conseguiram fazer com que a comunidade entendesse que eles eram um grupo seguro e queriam continuar aquela intervenção com o projeto. Então, tipo, são pequenas coisas assim que não dá para fechar os olhos para aquilo que você está vivenciando, né? Imagina, você está num projeto que lida com pessoas e depois as pessoas são atingidas pela enchente. Você vai simplesmente ignorar que elas foram atingidas pela enchente e continuar falando as coisas que você estava falando, intervenções como você estava fazendo antes da enchente? Nada mudou para aquelas pessoas, né? Enfim, acho que é isso. Acho que sim, é importante muito, né, se abrir para escutar. Alguém perguntou aqui sobre o penitenciário, né? Para explicar um pouco mais sobre o penitenciário. O penitenciário, eu participei dele no momento. Só que eu tinha muitos amigos dentro do penitenciário, então meio que eu sei a história dele de 2013 a 2019, assim, nesse caminho. E eu tive a oportunidade de, no momento, mesmo não sendo extensionista, ir com direito em cena dentro do motivo penitenciário, né? Que foi uma junção entre dois projetos que a gente fez na intervenção na penitenciária. Vamos lá. Primeiro, eu acho que isso, na verdade, é um movimento que é mais simples entrar em penitenciárias femininas do que masculinas. Isso é também lá. Então, a gente não atuava, nunca atuou em penitenciária masculina, só em feminina. Eu imagino que tem N razões para isso. Uma delas é que talvez tenham menos pessoas, né? Tem a ideia, né, de controle. Tem muitas coisas ali envolvendo criminologia, vamos dizer assim. E eu sentia no penitenciário que ele nem sempre conseguia atuar, porque nem sempre a diretoria do presídio deixava entrar. Nem, não era toda a gestão que o secretário era um bom secretário, que entendia direitos humanos, que entendia a importância daquele momento, né? Então, nem sempre o penitenciário conseguia atuar. Então, ele começou a criar outras frentes que os outros projetos não tinham. Então, tipo, ele criou uma revista, né, para falar sobre criminologia. Criou também tentou uma parceria com o governo do estado para, na própria gestão, tentar de alguma forma ajudar os casos, né? Eu não lembro muito bem como é que era isso, mas era um mapeamento do sistema prisional. Porque lá sequer tinha os dados de todos os apenados. Era tipo assim, Zé do Olhão, o nome do apenado. O nome dele não era esse, entendeu? Ele era como ele era conhecido. E aí, tipo, todos os dados lá da secretaria eram muito. Enfim. Então, ele começou a criar outros tipos de tentativa de intervenção que não eram necessariamente, né, voltado ao fim do programa, por causa desses impasses. Mas, quando consegui atuar, né, nessa época, que era da penitenciária feminina, era muito interessante. E eles tentavam o quê? Eles tentavam fazer as formações divididas em mais ou menos 4 eixos, que era a discussão em direitos humanos. Então, ia lá fazer uma roda, discutir sobre um tema. Então, vamos lá, vamos falar sobre mulheres no mercado de trabalho, entendeu? Vamos discutir sobre isso, vamos conversar sobre isso. Era uma conversa com os apenados. Às vezes elas estavam abertas a conversar, às vezes não, mas é isso que vocês falaram, é a insistência ali de tentar criar um vínculo com aquelas pessoas a partir daquele debate. Então, era isso. Aí tinha um outro nicho que era para tentar justamente criar esse laço, que era o quê? Vamos fazer as consultas do processo. Eram todos graduandos, ninguém podia ali defender ninguém, mas a gente podia abrir o processo e ver como é que estava o processo de cada um. Podia fazer isso, não podia, isso cria laços, cria confiança. A outra era tentar fazer oficinas de trabalho, de artesanato, entendeu? Alguma coisa assim. Lógico que tem várias restrições, não se pode levar vários objetos para dentro da penitenciária, então não tem como você fazer algo manual com eles, assim, é muito complicado. Mas dá para você discutir algumas, por exemplo, marketing.
ou discutir assim, sei lá, como fazer o cabelo, entendeu? Como, enfim, profissão de cabeleireira, entendeu? Dá para fazer algumas coisas ali com eles sobre isso. E aí isso criou laço, assim. O que eu sentia do Mochila Penitenciário é que era muito ondas, diferente dos outros projetos, né? Era tipo isso, quando estava numa alta, era assim, dava para fazer essa formação direitinho, que era muito dependente da gestão, então dava para fazer tudo muito bem estruturado e funcionava, assim, ela sentiu uma confiança naquilo. Aí, quando teve essa queda em 2019 dos próprios extensionistas, mudou a perspectiva. Eu não sei se vocês conhecem o sistema APAC de penitenciário. Aí é um mundo à parte, gente, mundo à parte. A APAC é como se fosse um sistema que é gerido por algumas instituições religiosas. E aí, os apenados que têm muita bom comportamento, é um mundo à parte, vão para esse APAC, vão para esse sistema prisional, mas eles passam a ser vistos como assistidos. É um sistema assim que eles têm uma livre circulação, não tem ideia de celas, né, ali. Enfim, e aí, por causa das limitações do projeto em relação à gestão, a gente teve que se inserir na APAC, né? Tentar discutir direitos humanos na APAC. E lá é outro mundo, assim, como eles vivem numa situação ainda de opressão, a gente está diante ainda de um sistema prisional, mas muito mais voltada ao mínimo de dignidade ali. Então, são pessoas que estão numa outra expectativa, assim. Então, a gente trabalhava com homens da APAC, e aí a gente fazia intervenções, assim, eles participavam muito, muito, muito. Tipo, a única intervenção que eu fiz, porque isso eu já estava no mestrado, né? Eu já estava muito por fora, foi sobre o Nordeste. Foi sobre discutir com eles cultura nordestina. E a gente levou música nordestina para eles escutarem, para a gente discutir o que eles gostam da cultura do Nordeste, de comida, de várias coisas, né? A partir da música. Então, eles cantavam juntos, enfim, era meio que isso, assim, discutir questões que são mais profundas a partir, de novo, da arte. Mas, quando a gente tentou fazer teatro do oprimido na penitenciária feminina, não deu certo. Elas não gostaram, elas acharam, não conseguiram né, ter essa intervenção, elas não se sentiram tocadas por aquilo, não foi bom. Então, eu acho que é isso, é tatear, né, o que funciona em cada espaço, para ver, entender onde é que você tá, assim, né, o que funciona com aquelas pessoas. E eu acho que foi um pouco essa a minha experiência. Era isso que vocês queriam que eu compartilhasse sobre o penitenciário? E assim, realmente, eu acho que é um pouco diferente, assim, a penitenciária da escola. Embora, né, tenha essa coisa, né, que falam que é os dois. Enfim, eu ia entrar num negócio de Foucault aqui muito doido, mas assim, é, acho que são ambientes muito diferentes, até pela faixa etária, por tudo. É outra parada. Mas, assim, importante, né? Vocês iriam na expectativa de trabalhar com, no caso, ingresso de pessoas na URGS, e aí discutir isso na penitenciária, seria isso? Sim, na verdade, não. Seria mais para nossa educação, porque a gente tem um projeto na URG sobre sistema prisional em vista. Aí a gente estaria junto, mas falando de educação. Então, tipo, para ver como lidar, porque é muito diferente, né? E também tem, tipo, as restrições de direitos fundamentais básicos. Então, como é que tu lidou com isso? Acho que essa era mais a minha questão e também se tu tem alguma dica e tal. Eu acho que a primeira coisa é não ir achando que a gente vai ensinar algo a elas. Porque eu acho que isso é algo que elas não
tipo, no primeiro momento, sabe? Escutar. Eu acho que é isso. Toda a extensão que eu fiz, o problema era como a gente vai lidar com isso no primeiro momento, né? O que que a gente vai fazer? E eu acho que é elas que vão dizer para vocês o que é que vocês vão fazer. Então é tipo ir no início, assim, eu acho que o grupo que já atua com o sistema, eles podem falar muitas coisas, como é que eles atuam, o que que dá certo. Isso já é um ponto de partida muito legal. Mas eu acho que a primeira coisa é ir para escutar, né? Pensar como fomentar um debate com elas, com eles, enfim, é elas, né? Madre Pelletier é elas. Tipo, o que que elas querem saber sobre educação, né? Eu não sei qual é o segmento, o que que vocês vão tratar especificamente de educação com elas, né? Se é educação popular, o que que seria. Mas, assim, é escutar o que que elas querem de vocês, né? Porque não adianta a gente planejar tudo, como é que vai fazer e tá. E chegar lá e não sei o que que o que importa a elas, né? Então, eu acho que é um casamento entre o que vocês podem oferecer e o que que elas querem receber, né? Então, eu acho que a primeira contato com elas é vocês escutá-las. É isso. E depois planejar como vocês vão atuar. Eu acho que esse é o melhor caminho. Mas já tem uma ideia, assim, educação o quê, assim, específico? Seria isso meio que de direitos humanos? Seria mais uma ideia de... Vocês falaram que vocês não atuam muito ensinando, né? Na verdade, não tem um segmento, porque foi só uma ideia que a gente teve. E a professora falou, só que como era numa penitenciária, a gente nunca foi. E aí, então, como tu teve uma extensão de ir na penitenciária, eu queria saber mais, só que daí eu entendi que eles vão meio que guiar e também pensar mais no outro grupo de extensão que vai estar com a gente, né? Que eles estão acostumados. Então, eu vou tentar ver com eles, vou tentar ver com a Prof. Ju, para ver se vai acontecer mesmo, né? Mas eu queria estar mais preparada, assim, com uma visão mais realista do que poderia vir a acontecer, né? Então, eu acho que já muda bastante. Obrigada. E aí eu acho que a gente pode agora, se possível, ouvir as pessoas que estão ingressando, né? Eu acho que agora que a gente escutou um pouco sobre as pessoas que já estão no projeto, assim, o que que aconteceu, etc. Eu acho que a gente pode escutar um pouco o que que as pessoas que estão entrando agora no projeto, né? Qual é a ideia deles de extensão, por quem... Eu imagino que isso já tenha sido discutido, né? Por que entrar no Educar, mas o que que brilha os olhos, né, em relação a isso? Em relação a entrar nesse projeto? O que é que chamou a atenção de vocês? O que que vocês têm como... O que que vai acontecer, assim, sabe? Queria que vocês compartilhassem um pouco também. Não sei se alguém levantou a mão. Eu não levantei, mas eu vou falar um pouquinho. Eu entrei no Educar agora. E para mim, a minha ideia de extensão é essa coisa da troca, sabe? Tanto da universidade com a sociedade. E como isso se encaixa assim com o Paulo Freire. Inclusive, sou muito fã dele. Escolhi pedagogia lendo ele, inclusive. E como ele fala dessa educação libertadora, né? Que é essa... Foge desse padrão, dessa forma unilateral que é o professor e o aluno ali. Não, é um diálogo que é construído, assim, entre os dois, sabe? E não tem essa coisa de um sabe mais que o outro, um tem mais conhecimento que o outro. É uma troca. E eu acho muito, muito legal isso. E eu acho que a extensão, ela proporciona, assim, essa visão, sabe? Da comunidade, da sociedade. E pra mim é isso, assim. Na pedagogia também a gente tem, no quinto semestre, a gente tem um estágio em educação social.
E aí a gente pode ir para várias áreas, assim, eu queria fazer muito na fase, né, que tem aqui em Porto Alegre. Acho muito interessante, assim, e já ouvi relatos de colegas sobre. Então, eu acho que é uma porta, assim, que é enriquecedora, assim, sabe? Ter essa experiência. Isa, e como é que você está lidando assim com a experiência de um projeto do direito? Tinha isso também no Mutirão, que eram pessoas de outras áreas, e assim, abracem pessoas de outras áreas, viu? Porque às vezes a gente tem um monte de gente do direito, aí um povo assim de outras áreas, assim, um, dois, três, então tem que ser abraçado, viu, galera? Tem que participar do grupo assim, ó. Ah, e o pessoal é muito acolhedor, eu tô gostando bastante, assim, bastante mesmo. É bem diferente, acho que tanto para mim, porque eu sempre convivi ali no mundo da pedagogia, então para mim também conhecer o pessoal de outra área é diferente, assim, sabe? Mas tô gostando bastante. Quem mais? Vamos, galera, falar um pouquinho sobre a experiência. Eu posso falar um pouco. Eu acho que é muito disso que vocês falaram, né? A extensão é a gente poder retribuir de alguma forma a sociedade, né? E às vezes nem sempre só em questão de conhecimento, mas também de ouvir as pessoas, né? Então acho que o Educar tem muito disso, né? Educação como um dos principais meios de mudança social, enfim. E eu acho que vários cursos que tem, de pessoas que têm no Educar, acho que isso ajuda muito várias visões diferentes, né? Porque, que nem a gente que é do direito, muitas vezes a gente vai conhecer as leis, enfim, mas do que adianta conhecer se a gente não tentar mudar a nossa realidade, enfim, e ajudar as pessoas em volta? Acho que é muito isso, essa troca, né? Como ela comentou. E eu acho que é muito importante também a gente ter a consciência de, sempre que a gente puder, tentar ajudar de alguma forma, enfim, acho que seria isso. Mais alguém gostaria de falar? Se não, me contem só um pouco assim, para a gente já, então, chegar assim para o final daqui a pouco. Como é que está sendo a formação de vocês, assim? E se existe mais alguma coisa, assim, que vocês queiram que eu trate? Se era isso mesmo, assim, em relação a discutir extensão, ou se tem outras expectativas que vocês tinham? Eu queria entender um pouco mais agora do Educar, né? Eu sei um pouco do que tem no Instagram, que a professora Juliane já me contou, assim, que eu quase entrava para fazer uma intervenção no Educar, mas minha vida é muito doida no doutorado. Já não tem mais tanto tempo assim agora, eu espero de novo ter tempo depois que acabar o doutorado. Mas enfim, mas eu queria saber um pouco mais do projeto, como é que vocês estão atuando até agora e, tipo, como é que está sendo a formação, como é que vocês fazem essa formação, se vocês têm mesmo uma base, assim, de algum autor. Quando eu falo autor, não é nem uma pessoa necessariamente da academia, mas alguém que fala sobre isso, de outras expectativas, sabe? Tipo, não tem só um referencial da academia, mas de outros lugares. Como é que funciona? Eu acho que eu posso falar, mas eu tô com barulho de carro, então, tipo, desculpa primeiramente. A gente não tem uma metodologia já criada, a gente está com esse problema na nossa situação. Em quais áreas atuar? Porque o que a gente concretizou inicialmente seria atuar nas regiões periféricas, né? Mas Porto Alegre tem bastante, então, assim, onde ir primeiramente a gente não sabe. Então, esse é tipo, uma caminho em branco, assim, para nós.
A gente fez agora na parte das exchanges, que a gente fez kits, que foi o Educar Solidário, nossa campanha. A gente fez kits de materiais escolares e a gente foi nas escolas conversar com eles e ainda falar sobre as expectativas deles e também o incentivo para o próximo ano, né? Porque não teria como eles fazerem Enem, SISU esse ano com a casa destruída, a escola destruída, tudo destruído. Então, ela foi mais esse mapeamento que nós fizemos. E em escolas que foram atingidas pelas enchentes, né? As escolas estavam em contato conosco e ficaram tipo, nossa, venham porque eles precisam tipo, de um pingo de esperança. E foi muito isso que foi apresentado pelos professores, né? Quando a gente os contatava. Então, a gente fala lá sobre alguma modalidade de ingresso, seja pelo Enem ou pelos próprios vestibulares. A gente tem descentralizado da questão da URGS, para não dizer que a URGS é a única solução. Pelo menos tem sido assim, a instituição de ensino superior, independentemente de qual seja, a gente está falando que tem programas que vão ajudar, né, que ajudam as pessoas a entrar na faculdade privada, né, com bolsas de 100%, 50%. E o mais é, assim, trazer para eles que eles existem, porque muitas vezes eles não sabem o que é o SISU, o que é o ProUni, o que é o FIES, e a gente tenta expor um pouco. Só que a gente tenta trazer dinâmicas, né, para quebrar o gelo e tentar ser mais expressivo, se soltar um pouco, que não adianta ler o slide lá na hora, porque os slides, na verdade, são bem sucintos, né? Não tem tantas coisas. É mais a gente conversando, trazendo exemplos. A gente pega muito nós mesmos como exemplo. Eu sempre falo assim pro pessoal Tipo, eu tirei 2 em física. Então, eu falo assim, gente, eu tirei 2 em física por tempo, então não precisa ser um expert em física, não precisa gabaritar tudo. O Enem, você não precisa saber todos os conteúdos, não é isso que eles querem. Sempre trazer uma realidade, porque, tipo assim, ai, nossa, eu tenho que ir muito bem no Enem. Não, tem que fazer uma média, para todo mundo fazer uma média. Todo mundo tem que fazer um pouquinho. E eu vou ter que parar de falar, porque eu tô indo pegar um ônibus. Obrigada, Larissa. Alguém tem algo para complementar? Acho que tem alguém digitando. Mas a Aline disse que gostaria de dizer que a escolha dela por participar do EducaA foi justamente porque é a ponte entre a universidade e a comunidade. E que ela, principalmente porque ela teve a experiência de ter tido uma pessoa que não sabia nada a respeito da URGS quando estava no ensino médio. Ter sido. Pessoal, então acho que a gente pode finalizar, será? Vocês têm mais alguma coisa para compartilhar? Poderia passar o slide para o... Pode falar, Larissa. Oi? Ah, tá, foi agora. Eu queria só. Perdão, é que tu falou agora há pouco se alguém queria mais compartilhar alguma coisa. Mas aí quando a gente vai nas escolas também, às vezes a gente explica, né, os meios de ingresso e às vezes os alunos falam, tá, ai, mas é muito difícil. Ai, mas é muita coisa. Porque realmente é muito documento, é muita coisa que tu tem que fazer nesse processo todo de ingressar na universidade. Tu tem que fazer uma prova. Aí depois tu não vai só tu fazer a prova, daí tu faz a prova, aí tu tem que botar lá pra ver se vai conseguir alguma coisa, aí depois ter que cuidar para ver quais os principais que tu quer. É realmente um processo muito lento. E ainda tem vezes que, como por exemplo, a gente explica para eles bastante de cota, quando tu entra por cota, tu ainda tem vezes que eles têm que avaliar a tua cota, ou seja, tu tá estudando lá com perigo de não estudar mais, dependendo de se tu se tu deu algum documento errado, essas coisas. Então, assim, é um processo muito
muito doloroso. Aí eles sempre falam assim quando a gente explica: mas isso aí é muito difícil. Mas isso aí dá muito trabalho, não dá. E realmente é uma coisa muito trabalhosa. Mas eu sempre falo para eles: mas é só uma vez. Tu não vai precisar fazer. Claro, se tu quiser fazer outra faculdade, vai ter que fazer de novo. Mas é só uma vez que tu passa por essa coisa. E eu falo até para eles: parece que depois do ensino médio, que tu começa a entrar na vida adulta, tudo vai começar a ser desse jeito. Eu quero fazer um estágio, é muito documento de novo, daí tu tem que ir lá e ver se tu passou. É sempre muitos processos que daí tu vai ficar: mas, pô, muito trabalhoso isso. Realmente, é muito trabalhoso, mas é um processo que tu não pode deixar de passar. E tu pensa: depois que passou, é só uma vez, não precisa mais. Não precisa mais passar por isso. Como, por exemplo, agora eu entrei num estágio que eles pediram muito documento. Eu tava: meu Deus, que bagulho chato. É mais chato de quando eu tive que fazer minha matrícula na URGS. Só que quando eu tava fazendo minha matrícula, era a pior coisa que eu já tinha feito na vida. Então, cada vez que a gente vai fazendo esses processos muito dolorosos, cada vez parece que tu fala: esse aqui é o pior que eu já passei. Não, aquele ali é o pior que eu já passei. E os outros vão ficando os outros vão esquecendo. Tanto que eu falo pra eles: olha, processos assim vocês vão passar muitas vezes. Quando vocês tiverem que, sei lá, comprar um carro no nome de vocês, quando vocês tiverem que comprar uma casa no nome de vocês, que vocês vão começar a move on, né, agora. Então, quando vocês começarem a sair da casa de vocês vão ver que todos os processos que os pais de vocês faziam, vocês vão começar a fazer. Todas as vezes vocês vão falar: isso aqui é muito difícil, não quero mais passar por isso. E quando vocês vão passar de novo, porque são processos. Então, eles sempre falam isso de tipo: mas parece muito difícil, não quero mais fazer. Mas são coisas que temos que fazer, né? E eu acho que é isso de ficar meio que insistindo, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa que eu acho que toda extensão que se pretende popular vai passar, que é tipo, a pessoa não acha que aquilo é para ela, ela não acha que aquilo é possível. Então, ela vai ter uma resistência de aceitar que aquilo é um caminho, né? E eu acho que realmente isso tem muita relação com a frustração. Porque nem todos que vocês vão assistir ali vão conseguir passar, nem todos vão conseguir continuar tentando, nem todos vão, enfim, vão ficar estimulados. É um processo, assim, eu acho que é, tipo, saber que essa é a realidade, o que a gente pode fazer é tentar fazer o máximo possível, né, dentro dos limites, para que viabilizar aquilo, a entrada deles no ensino superior, etc. Eu acho que só o fato de levar esse conhecimento, fazer essa troca, né? E tendo essas dificuldades, tentar ver como é que ajuda adiante dessas dificuldades, já é um processo muito interessante, né? Já é algo que tem muito valor. E aí eu tinha esquecido que eu participei, não enquanto extensão universitária, mas no mestrado da Rede Emancipa. Foi muito curto, tipo umas 3 semanas só. O que é a Rede Emancipa? E aí eu estou mandando para vocês, que eu imagino que vocês gostem, né, de saber outras iniciativas que tratam também de educação, até para ver o que pode ser feito, outras experiências. Rede Emancipa não tem nada a ver com a universidade. É, é como se fosse criar uma rede de tutores para trabalhar com o ensino, com quem vai ingressar no ensino superior. E aí é como se fossem tutores de várias áreas diferentes. Então, tem o pessoal realmente da matemática, o pessoal da história, enfim, de cada das áreas de conhecimento que caem no Enem. E tem tutores que são tutores de como se fosse cronograma de estudo, né? Ajuda a fazer cronograma de estudo, a escutar um pouco sobre os desafios. E eu não sei nada de matemática, eu sou de humana 100%. Então, tipo, ou coisa assim, não sei mais nada de história também, porque faz muito tempo que eu saí do ensino médio. Então, quando eu participei do Emancipa, muito brevemente, foi nessa condição de ajudar a fazer cronograma, essas coisas assim. E foi meio complicado também. Eles não fizeram formação comigo para saber como é que eu iria atuar, só me designaram. Eu conhecia meio que um professor que estava envolvido, então ele só me designou para fazer alguma coisa. Então eu fui muito sem saber o que eu estava fazendo, para ser sincera. Mas assim, eu via que existia ali, por exemplo, no aluno que eu fui tutora, muitas questões, inclusive, de saúde mental. Isso é uma coisa que eu acho que importa muito para vocês, né? Saúde mental. Vocês vão lidar com alunos com diversas questões, né? Que vocês não vão saber, talvez, lidar ali. Eu não soube lidar, por exemplo, né? Eu só
verifiquei aquilo, falei para o pessoal que era responsável pelas áreas de ensino, fui perguntar se tinha algum apoio psicológico também. Eu acho que eles tinham sim um apoio psicológico, mas ele não fazia o meu, né, tutorando. E assim, acho que isso também é uma coisa bem importante, né? A parte da, eu não sei se vocês têm também ingresso para pessoas de psicologia, mas talvez também fosse interessante, assim, porque realmente, principalmente depois, gente, de enchente, nesse mundo doido que a gente vive, assim, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, acho que todos esses projetos precisam, né, de alguém que entenda um pouquinho como é que lida com saúde mental. É lógico que somos todos graduandos, não vai ter nenhum psicólogo, né, que é outra história. Mas talvez saber lidar um pouquinho mais, assim, com essas questões. Talvez seja interessante também. A Caroline mandou dizendo que essa questão da surpresa e frustração que alguns mencionaram passa muito pelo fato de que as pessoas desconhecem a própria realidade do mundo que vivem. Muitos aqui vêm de escolas particulares, mas todos moram no Brasil, um país extremamente desigual, então saber a realidade do outro é essencial. Eu acho que a gente talvez saiba o conceito do que é um país desigual, mas a gente só sabe realmente o que é um país desigual quando a gente passa por essas experiências, assim. Eu acho que uma coisa também é a teoria, né, do que é uma desigualdade. Outra coisa é você ver a desigualdade ali, você conversar com a desigualdade, você ver que você não tá, às vezes até de mãos atadas para aquilo. Eu acho que é uma outra experiência, assim, com desigualdade, do que a própria teoria, né, de que somos um país desigual. E eu acho que é isso que é importante para o extensionista, sabe? O que eu vejo a extensão de uma forma muito positiva na universidade é que a universidade a gente está construindo o quê? Profissionais, certo? Então imagina uma pessoa, e aí autocrítica total, saindo do ensino médio numa privada, como eu saí, por exemplo. Sou jogada depois na universidade, que tá todo mundo ali, é todo mundo privado também. Como é que eu vou ver a realidade depois? Como é que eu vou atuar na minha profissão? Sem nunca ter entendido o que tem além, né, da minha bolha, né, do que eu vivo. Que profissional eu serei? Então, eu acho que a extensão também serve para formar quem seremos no futuro. Mesmo que eu não vá lidar depois com extensão ao longo da minha vida, se essa for a escolha. Mesmo que eu não vá ser professora, mas que advogada, que juíza, que promotora eu serei, né? Qual a diferença que a extensão faz nessa vivência do aluno, né? Na formação do aluno para depois virar um profissional. Acho que isso é bem importante. O que vocês acham? A Aline falou que ela tem acesso a escolas públicas como estagiária e que vê muitas questões que fogem ao nosso alcance. É verdade. Acho que é isso tudo que a gente está falando mesmo. Essas reuniões virtuais são estranhas, né? Porque a gente fica meio com silêncio assim, ninguém sabe se tem que falar, se não vai falar. Presencial é mais legal, mas assim, eu entendo que a gente também entrou nessa coisa depois da pandemia e que ela é super. Porque eu tô gripada, a gente vai passar vírus para vocês, então ainda bem que é online. E não é Covid, tá? Eu fiz o teste. Mas enfim, eu trouxe essa mensagem do Paulo Freire, que é uma coisa inclusive estampada no programa Motirum, que sempre significou muito, acho que para eles, e acho que significa muito para a extensão, que é Paulo Freire aqui, né? É como se fosse uma dedicatória de um dos livros dele, eu acho. Que ele fala assim, aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, os extensionistas, e assim descobrindo-se com eles sofrem as frustrações, mas sobretudo com eles lutam. Ou seja, continuar aí, né, o Educar, dar prosseguimento a esse projeto, mesmo com as frustrações, mas depois que a gente reconhece uma demanda, né, que a gente quer andar junto com essa demanda, que a gente quer entender um pouco mais e modificar a realidade social, mesmo que pouquinho,
né? A gente não consegue mais desver isso, eu acho. Eu acho que isso impulsiona, né, a seguir a extensão. Eu acho que é se prender a isso. Não se prender às frustrações, embora elas surjam, mas se prender ao que você é o propósito do projeto de vocês. Acho que é isso. Muito obrigada pelo convite. Foi muito interessante. Gostei de relembrar da extensão raiz que um dia eu vim, entendeu? Foi muito legal. Acho que é isso, né, gente? Tchauzinho, Ana. Tchauzinho. Obrigada, pessoal. Tchau, Ana. Muito obrigado pela formação.